Então, meus amados irmãos, vamos ler Mateus, capítulo 22. Deixa eu só introduzir falando um pouco daquilo que falamos na manhã de hoje. Na manhã de hoje nós abordamos o texto de 1 Reis, capítulo 18, em que o profeta Elias enfrentou um rei muito mau, chamado Acabe, né? E ali nós mostramos que o profeta, o homem de Deus, ele estava apto a enfrentar aquela situação. E que ele não podia se furtar a cumprir os desígnios e as ordens de Deus para a vida dele, embora com risco de vida, né? Mas ele estava ali cumprindo o seu papel e denunciando toda a corrupção, denunciando todo o pecado daquele rei na face dele. E agora, toquei, obviamente, um pouco na questão política. E esta noite o meu objetivo era continuar no mesmo texto. E pegar a segunda parte do texto em que falaríamos sobre o confronto entre o profeta Elias e os 850 profetas. 450 de Baal, 400 de Azerá. Mas hoje aconteceu um negócio no nosso país, aqui na nossa república, um evento que infelizmente não dá para a gente deixar passar em branco e que é necessário que a gente aborde. Todo mundo acompanhou a treta do Roberto Jefferson hoje? Não? Deixa eu contar para vocês o que aconteceu, a gravidade do que aconteceu. E por que eu estou falando de púlpito sobre esse assunto? Porque ele influencia não só nos rumos da República, como respinga sobre a Igreja de Cristo. E isso é perigoso. E isso, sim, é complicado. O que a gente faz quando a gente recebe uma ordem judicial? Ordem judicial se discute ou se cumpre? Todo mundo sabe, a ordem judicial se cumpre, por injusta que seja. Cumpre-se, recorre-se e vida que segue. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, hoje, deu uma nova ordem de prisão para o senhor ex-deputado Roberto Jefferson, na casa dele, lá no interior do Rio, o comendador Levi Gasparian. E para surpresa dos policiais federais, e eu imagino de toda a nação, a resposta do Roberto Jefferson foi tiros. Ele atirou contra a viatura da Polícia Federal. Intocado dentro de casa, disse, não vou sair daqui. E fez filmagens, tem filmagens disso na internet, ele mesmo falando. Ele entende que aquilo que ele fez é uma resistência a algo inconstitucional, ilegal, que não tinha razão de ser, e que, portanto, ele diz, nas palavras dele, ele disse, eu só saio daqui morto. Até aí é um direito dele, existir, ser morto, desistir da própria vida, descumprir, responder um novo processo, até então seria um problema pura e exclusivamente dele. Acontece que Roberto Jefferson, e é por isso que eu estou falando desse assunto, ele toma uma postura quase messiânica ao resistir a tiros contra a Polícia Federal, contra pais de família que estavam ali amando de um poder judicial em estrito cumprimento de dever legal. Ou seja, poderia ser qualquer um policial. E o que esse homem fala nas suas gravações para ele mesmo? Ele messianicamente diz assim, eu estou aqui, eu vou resistir, pereré, parará, e é preciso, eu deixo o meu exemplo, ainda que eu morra, eu vou deixar este meu exemplo de resistência, e é preciso que nós coloquemos para o alto a nossa bandeira
e a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meu irmão, aí não. Aí não. Esse homem não entendeu o que é a cruz do Senhor. Esse homem parece não ter entendido a seriedade do que é a vida do homem cristão. Ele parece estar confuso na sua mente. E é por isso que nós vamos ler um texto que está aqui em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15. Mateus 22, 15, Débora, por favor. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam. Vocês queriam surpreender a quem? Ao Senhor Jesus, em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Primeiro aquele elogio, né? Para encher a bola, para depois dar o golpe. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? A ele dá nome, hipócritas. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, um denário. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie, essa face aqui, nessa moeda, e essa inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, nos ensina a dar ao Senhor o que é teu, e a deixar um pouco de lado as coisas desse mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. O Senhor mesmo orou por nós, pedindo para que nós não fôssemos tirados do mundo, mas livrados do mal. E a tua igreja tem chegado até aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós. Usa-me nesta noite para falar de Cristo, para falar do Cristo, da Bíblia. E, Senhor Deus, para apontar o caminho e a direção para os meus irmãos, caminho e direção que eu mesmo tenho seguido e pretendo seguir, em nome do Senhor Jesus. Amém. A partir de toda essa celeuma que tem sido esse processo eleitoral, eu tenho feito muitas análises. E tenho visto cada um de um lado tentando usar a pessoa de Cristo, a igreja de Cristo, agora até a cruz de Cristo. Cada um com as suas razões, cada um puxando a brasa para a sua sardinha. E eu tenho ficado incomodado com esse negócio. E eu tenho parado para analisar isso. A minha reflexão pessoal, imagino que alguns aqui tenham feito essa reflexão também, é: onde é que isso vai parar? Onde isso vai parar? Cristo está com A ou com B? Como é que isso vai, não é nem onde, mas é como é que a igreja vai se posicionar para parar com isso? É uma reflexão que não tem uma resposta rápida, que não tem uma resposta imediata, não vai parar hoje. E é uma reflexão, meus irmãos, que não tem uma resposta única. E parte do problema é o fato de que não existe uma só igreja. Existem as igrejas. A própria Igreja Católica, que tem uma autoridade
máxima, que é o Papa, não é una. Existem diversas ramificações dentro da própria Igreja Católica. Que dizer então das igrejas evangélicas? Nós temos, só entre os batistas, nós temos alguns tipos de igreja batista. Nós temos, por exemplo, a nossa convenção, a Convenção Batista Brasileira. Nós temos a Convenção Batista Nacional. Existem igrejas batistas independentes. Existem igrejas batistas dentro da nossa própria CBB. Existem igrejas batistas reformadas, de aspecto calvinista. Existem batistas que não são calvinistas, mas existem na própria CBB batistas que são arminianos de 4 pontos e de 5 pontos. A teologia de Verres. Existem batistas fundamentalistas. Existem vários matizes só entre nós, batistas. E a isso agrega-se ainda a seguinte coisa: dentro da Igreja Batista, não há uma liderança única. Há entre nós o aspecto congregacional. Cada igreja gere a si mesma. E isso é muito bom por um lado, por outro lado também vai gerar distorções, como o caso da própria nossa Convenção Batista Brasileira, ter igrejas batistas completamente contrárias à nossa própria denominação. Igrejas batistas que têm apóstolo. Não existe apóstolo. Está lá na nossa convenção, está lá na nossa declaração doutrinária, claramente, no item 7 ou 8, o item igreja. Diz lá assim: os oficiais da Igreja Batista são pastores e diáconos. É o que é. Então veja quantas fraturas só dentro da nossa denominação, usando o nome Batista. E dentre outras tantas denominações. A Assembleia de Deus, então, é um caso à parte. Porque Igreja Assembleia de Deus é o que mais tem, muitas desconectadas completamente da Assembleia de Deus em si. Mas está lá, bota lá o nome, Assembleia de Deus. Então, fazer uma leitura, dizer que existe no Brasil a igreja evangélica, como querem fazer crer, é uma mentira mais que um equívoco. Fazer crer que há no Brasil, para citar, voltando aqui ao exemplo político, dizer que existe uma bancada evangélica, isso já foi desmentido há 20 anos atrás por um pastor nosso batista, que foi meu professor no seminário, pastor Valdemar, que escreveu um livro sobre isso quando ele fez seu mestrado em filosofia. Ele disse: não existe bancada evangélica, existem assuntos que juntam ali diversos matizes evangélicos e até católicos para, na hora da deliberação sobre aqueles temas, aquelas pautas, eles se conectam. E como eu disse hoje de manhã eu até cometi um erro quando eu falei de Genebra. Na verdade, eu quis dizer Zurique. Quando eu falei de Zwinglio e aquilo que Zwinglio fez com os anabatistas. Para que nós possamos entender que essa fratura não é de hoje. Eu vou ler aqui para os irmãos alguma coisa. E esse texto que eu vou ler aqui está no livro História do Cristianismo, editado pela CPAD, dos autores A. Knight e W. Anglin. Olha o que aconteceu na época da Reforma na Suíça, nos anos 1600. Zwinglio foi um dos primeiros reformadores a pregar o Evangelho, mas quem influiu no caráter da Reforma na Europa, mais do que ele, foi João Calvino. A Suíça era uma república constituída de estados, os chamados cantões.
cada um com seu governo independente, mais livre ainda do que os estados do Brasil ou da América do Norte. Sendo uma democracia, o governo da Igreja tomou forma democrática também. Na Inglaterra ou nos países que adotaram a forma luterana, a Igreja era episcopal, ou governada por bispos. Essa forma era uma adaptação do sistema católico romanista. Os bispos eram a aristocracia da Igreja e governavam os sacerdotes e o povo. Zwinglio adotou o sistema presbiteriano que foi mais tarde desenvolvido por Calvino e copiado na França. Na França, Holanda, Escócia e no Palatinado, que eram 2 estados da Alemanha. Os ministros e um número de presbíteros escolhidos pelo povo governavam a Igreja. Lutero e os reformadores ingleses queriam reter, tanto quanto possível, os costumes antigos da Igreja romana, purificados dos erros e corrupções, continuando também as suas vestimentas e uma liturgia modificada. A reforma na Suíça foi uma limpeza completa, porque ali os reformadores não tinham respeito nenhum para com os costumes antigos da Igreja romana. Parece bom, a princípio, só que não é bem assim. Também o ensino de Calvino influía muito nas igrejas reformadas que adotaram seu sistema de governo. Este ensino espalhou-se na Inglaterra entre os puritanos e nas colônias da América do Norte. A doutrina especial especial de Calvino, hoje chamada calvinismo, era da eleição ou predestinação, na qual o reformador pôs muita ênfase. Calvino, em sua luta com os romanistas são católicos, em vista da Igreja Romana da tendência da Igreja Romana de atribuir a salvação da alma aos esforços humanos, frisou a soberania de Deus. Alguns dos seus seguidores levaram essas doutrinas ao extremo, quase negando a responsabilidade humana. A justa inferência de tais ensinos seria que Deus é o autor do pecado e por aí vai a questão teológica. Mas eu quero falar da questão um pouco mais além, aqui, da questão política e organização da sociedade. Devemos mencionar outra contenda. Enquanto Zwinglio pregava em Zurique, diversos pastores eruditos e piedosos queriam voltar às práticas primitivas, separando a Igreja do Estado. Ou seja, o Estado e a Igreja eram um nesses cantões da Suíça. E outros pastores queriam, não, vamos separar a Igreja do Estado. E recusando batizar as crianças, dizendo que somente pessoas convertidas deviam ser batizadas. Já sabemos quem são esses, né? São os nossos pais na fé, os anabatistas. Zwinglio se opôs a este povo e as autoridades de Zurique perseguiram todos os que adotaram tais ideias, devido ao seu ensino e prática. Esses foram chamados de anabatistas e mais tarde batistas. Vejam como a fratura é antiga. Naquele tempo era considerado crime horrível recusar-se a batizar crianças. Que crime era esse? Era um crime eclesiástico ou era um crime para o Estado? Era um crime para o Estado porque igreja e Estado eram uma coisa só. Era um crime horrível recusar-se a batizar crianças e rebatizar adultos que já haviam sido batizados na infância. E o imperador da Alemanha, um religioso fanático, mandou queimar ou afogar muitos dos que praticavam tais crimes, os anabatistas. Os próprios reformadores mataram anabatistas. E na própria Zurique protestante, olha o perigo da igreja com o Estado junto. Os chefes batistas, homens eruditos e piedosos, recebiam muitas vezes como castigo da sua pregação o afogamento. Há quem acuse Zwinglio de haver, por omissão, consentido nessa perseguição desumana. A verdade é que ele não empregou sua grande influência para impedir castigos tão injustos como os usados pela Igreja Romana. Muitos anabatistas foram expulsos da Suíça. Infelizmente, depois da morte dos seus chefes, olha o que acontece. Os anabatistas até agora estão como vítimas. Os irmãos estão acompanhando?
vítimas. Depois da morte dos seus chefes, alguns anabatistas adotaram práticas extravagantes. Na Alemanha, ajuntando-se aos camponeses por motivos políticos, as então vítimas das maldades dos reformadores fizeram a revolta, chamada Guerra dos Camponeses. Este movimento foi condenado por Lutero e o exército deles foi derrotado e castigado com brutalidade. A igreja tem que ser separada de Estado, olho por olho. No olho por olho, todo mundo acaba cego. Mas continua. Não é porque eles foram vítimas, não é porque são os precursores dos batistas, que os anabatistas eram perfeitos. Outros anabatistas, numa cidade chamada Münster, enxotaram todos os cidadãos que não aceitaram suas ideias. A gente vê isso acontecendo hoje. A gente vê o crime e também a milícia expulsando pessoas das suas casas. A gente diz, gente, que absurdo! Mas os anabatistas, no poder, na Alemanha, tomaram essa mesma postura, por razões espirituais, supostamente espirituais, expulsaram as pessoas das suas casas. Proclamaram João Leiden seu prefeito e praticaram crueldades e até poligamia. Porque sim, que eles estavam no poder, porque eles podiam. Nesse tempo, a cidade deles foi tomada pelo exército do bispo. Essas extravagâncias deixaram um estigma em todo o movimento. Vocês estão preparados para ouvir mais? Vamos adiante. De tudo isso, se vê que as atrocidades cometidas pela Inquisição Romana durante séculos influíram em alguns que saíram do catolicismo e ingressaram na Reforma, pois muitas vezes se tratava de convencidos, aqui é que está a grande questão, que apenas mudavam de religião e não de verdadeiramente convertidos ao Evangelho, ou nascidos de novo. E por aí vai, e aqui a gente vai falar de outras guerras, de outras questões. E eu imagino, meus irmãos, que fora o Gilson, que está lá no seminário estudando esse tipo de coisa, talvez a maioria dos irmãos ignorasse que esse tipo de coisa aconteceu. E hoje a gente fica ouvindo por aí, os evangélicos estão divididos. Nunca se viu uma divisão tamanha entre os evangélicos. Isso é antigo. Isso é antigo. Divisão entre os evangélicos é coisa muito antiga. O problema posto aqui nessa questão, como eu disse ainda há pouco, como é que a gente vai resolver isso? Como é que a igreja vai sair dessa roda viva que já estamos há 4 anos, né? A igreja no meio desse negócio e o nome de Deus, o nome de Cristo. Hoje Roberto Jefferson citando a cruz de Cristo. A coisa só está subindo. O caldo daqui a pouco vai entornar. A quem interessa uma igreja secularizada? A quem interessa? Interessa a Cristo uma igreja politizada? Já vimos aqui o que acontece quando a igreja está no poder. Acontece a mesma coisa que acontece quando o ímpio está no poder. É preciso que a gente entenda, meus irmãos. É preciso que nós entendamos de uma vez. Temos valores, amém. Temos princípios, amém. Mas nós mesmos, evangélicos, postulamos e sempre brigamos pela devida separação entre igreja e Estado, para que este tipo de coisa não se repita. Para que nós não nos tornemos os algozes, para que nós não venhamos a agredir os outros em nome da fé e a praticar o mal em nome de Cristo. Os irmãos creem nisso? Eu não quero uma igreja estatal, eu não quero uma igreja estatizada, eu não quero uma igreja presa a nome de político A, B, C ou a um lado político.
Embora eu tenha o meu lado, e eu sei que você tem o seu também, mas é preciso a gente parar um pouco e analisar até onde a gente está levando a coisa. É lícito ao Roberto Jefferson dizer que vamos levantar a cruz de Cristo enquanto ele mesmo se coloca lá na condição de imolado? Ele não está sendo imolado ou morto em nome de Cristo, mas ele está se sentindo, ele mesmo, acuado pelo sistema de justiça. Ele pode ter razão? Pode. Mas não bota o nome de Jesus no meio desse negócio. Resolve a tua bronca para lá. Não venha dizer que foi Cristo. Não venha dizer que é por Cristo. Não venha querer. E o que é grave no que ele fez? Na sua fala, ele tenta claramente sublevar grupos cristãos a resistir da mesma forma, armadamente. Isso não é coisa de arrebatado, como diria o pessoal do rádio. Nós não estamos aqui para isto. Nós somos de Cristo, estamos no mundo. E quando o Senhor Jesus lavou os pés de Pedro, vocês lembram como é que foi a conversa dele? Pedro disse: não, Senhor, tu não vai me lavar os pés, não. E aí o Senhor disse para ele assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro solta aquela piadinha: então lava logo também os pés, as mãos, a cabeça, lava logo tudo. E o Senhor diz: não, vocês já estão limpos, mas vocês só precisam que sejam lavados os pés. Porque os pés, simbolicamente, eles estão em contato com esse mundo. Meus irmãos, não seja o caso da sujeira desse mundo estar subindo pelo nosso corpo. Nós estamos com os pés no mundo, mas nós não podemos fazer parte do mundo, tomar a veste do mundo, sentar na mesa do mundo. Quanto tempo você não ouve um pastor falar assim: nós não podemos nos assentar na mesa do mundo, na mesa dos ímpios? Eu não tenho ouvido essa mensagem ser pregada mais há muito tempo. Eu não tenho ouvido essa palavra. E é preciso que nós, hoje, tomemos uma postura. Será que com todo esse discurso evangélico, cristão, de um lado e do outro, não estou atacando um lado só não, estou falando é dos dois, será que com tudo isso a igreja vai sair como? Vai sair fortalecida? Será que Cristo vai sair glorificado? Infelizmente, eu acho que não. Como eu não vejo glória para Cristo nisso aqui que eu acabei de ler. Eu não vejo glória para Cristo em Zwinglio permitindo o afogamento ou a queimadura em chamas dos anabatistas. Eu não vejo glória para Cristo nos puritanos ingleses chegando na Inglaterra e fazendo uma queima de bruxas, uma caça às bruxas com fogueiras. Onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso... Vocês ainda creem nisso, meus irmãos? Então é preciso a gente resgatar isso, porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. É tempo de recolher as armas. A igreja tem andado armada. A igreja tem andado com a espada na mão. A igreja, e quando eu digo a igreja, as pessoas, os evangélicos, porque o discurso está muito forte. Nós temos andado de espada na mão. É preciso que a gente pare e analise isso que acabamos de ler aqui. Estamos, de fato, preocupados. A nossa preocupação tem sido dar a Deus o que é de Deus? Ou estamos caindo no discurso de César? Irmãos, estão entendendo? O silêncio fala alto. É preciso parar, baixar a bola, olhar para as coisas como elas estão acontecendo e pensar: isso é de Deus ou isso é de César? Eu preciso votar em um. É meu papel de cidadão votar em um, escolher
um. Mas se, ao escolher um, e graças a Deus eu não vejo isso aqui. Aqui a carapuça não cai nessa igreja. Mas, se ao escolher um, eu escolher e fizer a campanha de uma forma tal que eu espezinhe o meu irmão, que eu venha a acusar o meu irmão, que eu venha a agredir um irmão da fé, e eu tenho visto de um lado e eu tenho visto do outro, você vai votar no fulano, você não é crente. Você que está votando no Beltrano vai se converter. Sabe qual dos dois tem que se converter? Os dois. Aliás, eu acho que não é caso de conversão, não. Não é caso de conversão, não. É caso de voltar para a Bíblia. É caso de parar, analisar e entender que nós servimos a um Cristo que é o príncipe da paz. E não é simplesmente da paz com o mundo, não, porque paz com o mundo a gente nunca vai ter, meus irmãos. O mundo vai perseguir a igreja de Cristo. Seja que um promete ou o outro promete, não, mas aqui a gente vai nos princípios, não, mas ali a gente vai também, a gente não vai perseguir, não. Vai. A perseguição vem, a perseguição vai. Por quê, pastor? Porque está escrito, acabou, meu irmão. Está escrito. Ou está escrito, ou Deus é mentiroso. Não tem para onde. Vai haver perseguição aos cristãos, aos verdadeiros cristãos. Ah, mas aí como é que eu faço? Como é que você faz? Tira a tua expectativa religiosa do teu candidato e coloca exclusivamente em Deus. Dá a Deus o que é de Deus. O meu coração pertence a Jesus. Acabou. Não é de Lula, não é de Bolsonaro. Ou o teu coração e o meu é de Jesus. E a gente toma uma postura baseada, de fato, na cruz de Cristo, e a gente bate no peito e diz, caramba, bati no microfone, a gente bate no peito e diz, eu estou disposto, venha o que vier, a brigar, a lutar por Cristo, pela cruz de Cristo, a sofrer por Cristo. Ou a gente vai cair na asneira daqui a pouco de, vou pegar em arma e vou dar tiro nos outros, vou dar pipoco na PF, em nome de Cristo. Vale tudo. É preciso, meus irmãos, que nós tenhamos uma postura, se somos cristãos, e cristão significa pequenos cristos, é preciso que nós tenhamos uma postura de Cristo. Cristo não andava armado dando tiro em ninguém. Cristo, o que ele nos ensina lá no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os pacificadores. Seremos chamados filhos de Deus se fizermos essas coisas. Nessa noite, então, fica essa meditação, meus irmãos. Olhando para o passado da igreja. Aliás, esse livro ele tem uma parte ótima quando ele fala do próprio Constantino, né? Do próprio imperador Constantino, que foi quem resolveu, entre aspas, se converter ao cristianismo e trazer a igreja cristã para dentro do Império Romano, onde ele pudesse, né, ali fazer um arrumado e pacificar o império e dominar. Nesse livro ele vai falar, olha, então Constantino resolveu consertar as fissuras do seu império e resolveu trazer os cristãos para dentro. Para sua surpresa, os cristãos naquele tempo, no ano 400 e pouco, já estavam divididos. E foi preciso fazer um primeiro concílio na igreja para pacificar certos assuntos.
E quem conclamou esse primeiro concílio foi o próprio imperador Constantino. E ao pacificar os assuntos, quem pacificou foram os crentes que estavam divididos. Era de se esperar, não era? E bom, irmãos, vamos então fazer a paz entre nós sobre esses assuntos aqui. Não aceito o teu argumento, não, também não aceito o teu. O imperador praticamente botou a espada na mesa e falou assim, eu quero isso tudo resolvido dessa forma aqui agora. Está todo mundo de acordo? Quem não tiver de acordo vai morrer. Então tá. Será que vamos precisar chegar a isso novamente? Eu creio que não. Esperamos em Deus que nós saibamos ser homens e mulheres de Cristo, que respeitam a cruz de Cristo, sabendo que ela está acima de todo poder, de toda potestade, de toda autoridade humana e também espiritual. Sabendo que é a Ele que nós devemos verdadeiramente prestar o nosso culto. E é a Ele que nós devemos responder de acordo com a nossa consciência. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu sei que nós pecamos. Eu sei que nós erramos. Eu sei que nós nos excedemos. Eu sei que nós nos deixamos levar pela enxurrada de informações. Mas permita que nós sejamos tua igreja, de fato. Não sejamos massa de manobra. Ensina-nos a cada dia a apresentar a Deus o que é de Deus, a deixar com César o que é de César. E assim como o Senhor Jesus nos instruiu, que nós possamos, como disse também Paulo, orar pelas autoridades que são instituídas pelo Senhor, orar por elas para que nós possamos viver pacificamente. Pacifica os corações da tua igreja. Tem misericórdia do nosso país. Abençoa o nosso país, o nosso presidente que está sentado lá na cadeira hoje. E desde já eu te peço pelas eleições e pelo presidente que tomará posse em janeiro. Seja ele quem for, o Senhor é Deus que estabelece reis e também é Deus que depõe os reis. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor do mundo, das nações, dos reinos, das autoridades. Mas, Senhor, nós somos os primeiros a declarar: Tu és o Senhor da igreja. E queremos estar submissos somente à Tua autoridade. Abençoa-nos, perdoa-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.